Espírito de Deus, nós declaramos que esse lugar, Senhor, Tu tens total liberdade para agir, para falar, para revelar, para curar, Senhor. Nós estamos, Pai, na Tua casa, Senhor, a casa da bênção, a casa da misericórdia, a casa do pão, a casa dos milagres, Pai. Senhor, que o Teu favor esteja aqui, Senhor. Que a Tua presença, Senhor, permaneça no nosso meio, Senhor. Porque quando a Tua presença está entre nós, certamente milagres virão, Senhor. Certamente curas acontecerá, Senhor. Certamente, Senhor, fardos serão retirados, Pai. E julgos serão quebrados, Pai. Então, Senhor, que a Tua palavra venha, Senhor, para trazer fortalecimento, Senhor, para trazer a revelação, Senhor, para que, Senhor, aqueles que entraram hoje por essa porta, Senhor, saiam restaurados e renovados pelo poder de Deus, no nome de Jesus. Amém. Eu queria que você abrisse a palavra lá em Jeremias capítulo 18, verso 1 a 4. Eu queria ministrar hoje sobre a luta entre desejos e vontade de Deus. Eu creio que essa é uma das maiores lutas que nós temos travado nesses últimos tempos como um povo de Deus, como filhos de Deus. Como nós adoramos agora há pouco, o mundo não tem mais o que dar, o mundo não tem mais o que oferecer, e certamente, se nós não tivermos atentos, vigilantes, nós seremos tragados. Há uma guerra silenciosa acontecendo no nosso meio. Ultimamente, tem chegado irmãos da própria igreja para conversar comigo, e isso está sendo uma constante e, ao mesmo tempo, uma constante em uma crescente. Primeira coisa que tem chegado até a mim são irmãos da igreja que deixaram de dizimar, deixaram de contribuir e estão procurando a igreja para redimir dessa situação. E outro ponto que está acontecendo são irmãos da igreja com esse discurso: pastor, eu me afastei da obra, eu me afastei do meu chamado em Deus, porque, na realidade, eu estava fugindo da minha responsabilidade com a obra de Deus, porque eu já tenho tantas responsabilidades lá fora. E quando eu chegava aqui, vinha mais cobrança, vinha mais responsabilidade, e eu preferi abdicar da minha responsabilidade na casa de Deus para cuidar das minhas coisas. Essas duas situações que eu acabei de mostrar para vocês, falar para vocês, eu chamo isso de uma guerra silenciosa que está acontecendo, onde, ao mesmo tempo, eu vejo
um prenúncio de um avivamento, um prenúncio onde o Senhor está trazendo de volta a sua igreja ao seu lugar, de ser uma igreja atuante, de ser uma igreja prevalecente, de ser uma igreja guerreira, de ser uma igreja que não retrocede e avança, porque o reino de Deus, ele precisa ser estabelecido, e o reino de Deus, ele é estabelecido pela igreja do Senhor aqui na terra. E em virtude desses repertórios que têm chegado até a mim, nasceu essa palavra que eu quero ministrar nessa manhã e no culto da noite. Teremos culto normal à noite. Eu amo futebol, eu amo meu Brasil, eu torço para que ele prospere, para que ele ganhe, mas não estou aqui julgando quem está deixando de vir ao culto à noite para poder assistir o jogo. Fora disso, já basta a internet aí, as confusões que está na internet, pastor dizendo que pode, pastor dizendo que não pode, pastor dizendo que é pecado mudar o horário de culto, pastor dizendo que ele não pode, é bom mudar porque tem trânsito, tem isso, tem aquilo. Eu não quero entrar nessa esfera. Eu quero dizer que você que está aqui vai receber de Deus nessa manhã, e quem vier à noite vai receber de Deus também, amém? O nosso papel é ministrar a palavra, e a única coisa que vem muito forte no meu espírito, e peço no nome de Jesus, que não olhe isso como régua, como jugo. Se no dia que meu pai morreu, que eu viajei para Recife, no sábado de madrugada, sepultei meu pai às 4 horas da tarde, voltei para Fortaleza de carro e vim para o culto ministrar a palavra. Se eu não abrir mão pela morte do meu pai, por que eu vou abrir mão por um jogo de futebol? Isso é uma coisa minha, isso é uma experiência minha. Eu não quero que você tire isso como sua experiência, porque para mim é importante que você esteja hoje aqui de manhã, e se você vai assistir o jogo 5 horas da tarde, não tem problema nenhum, viu? Amém? Quem está falando é o teu pastor, amém? Eu vou estar aqui 6 horas, talvez esteja a equipe de louvor e a minha família aqui, mas eu louvo a Deus por isso, que eu vou cultuar é o meu Senhor, amém? Então, a luta entre desejos e vontade de Deus, diz assim, Jeremias capítulo 18, verso 1 ao verso 4. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Então eu desci à casa do oleiro, e eis que ele realizou um trabalho nas rodas. E o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Então fez dele novamente outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Então a palavra do Senhor, vou até o versículo 4, amém? Amém? Eu estava meditando sobre esse texto, eu já ministrei muito sobre ele, e uma coisa interessante nesse texto é que Jeremias 18, ele não diz que o oleiro abandonou o barro. O oleiro não abandonou
o barro. O vaso, ele não quebrou fora das mãos do oleiro. O vaso quebrou nas mãos do oleiro. É muito importante isso. O vaso, ele não quebrou fora das mãos do oleiro. Ele quebrou dentro delas. Eu quero que você preste atenção a isso. E mesmo assim, e mesmo com o vaso quebrado, o oleiro, ele começou novamente a fazer o vaso. Sabe, queridos, e para esse tempo que nós estamos vivendo, esse detalhe é extremamente precioso. Porque muitas vezes nós pensamos que o maior personagem da história é o vaso. É Deus trabalhando no vaso. Mas não é. É exatamente o oleiro, que é o Senhor. Muitas vezes nós colocamos os olhos em nós, e não no que o Senhor está fazendo em nós. É tão interessante que o foco desse texto não está na falha do barro, está na perseverança de quem continua moldando. Escute isso. Não está na falha do vaso, do barro. Está na perseverança de quem continua moldando. Talvez, por isso, o que nós percebemos nesses últimos dias é tanta gente cansada dentro da igreja. Talvez você não esteja cansado apenas da batalha da vida. Talvez você que está aqui nesta manhã esteja cansado de resistir àquilo que Deus já deixou claro. Talvez o teu cansaço maior que você está vivendo hoje, como servo de Deus, como serva de Deus, vem de uma palavra chamada resistência. Você está resistindo àquilo que Deus tem para a tua vida. Você está resistindo ao propósito que Deus tem com você. Você está aí? Faz assim com as mãos. Por quê, queridos? Lutar contra o propósito de Deus na nossa vida consome mais do que obedecer ao propósito. Você está ouvindo isso? Lutar contra o propósito consome mais do que você obedecer ao propósito. Aqui nesse versículo 4, o texto não diz que o oleiro estragou o vaso. O texto diz: o vaso se estragou nas mãos do oleiro. E eu quero te dizer algo. Há uma diferença enorme entre ser destruído por Deus e resistir àquilo que Ele está fazendo.
Nem toda dor espiritual é ataque. Às vezes é confronto. Porque a palavra de Deus, ela não veio apenas para consolar. Ela veio para revelar. Você pode dizer amém? Amém. Hebreus capítulo 4, eu queria que você abrisse. Hebreus 4. Verso 12. O texto diz: porque a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais aguda do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisa da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Discerne os pensamentos e intenções do coração. É isso que a palavra de Deus faz. Ela revela não só os nossos pensamentos, mas as intenções mais profundas do nosso coração. E aí, olhando para os personagens bíblicos, você está aqui porque Deus tem um propósito na sua vida, amém? Amém. Você pode dizer para o seu vizinho: você sabia que Deus tem um propósito na tua vida? Diz assim: Deus não te salvou, Deus não está te reconstruindo para você ficar sentado em uma cadeira. Jonas, ele fugiu. Deus manda ele ir para Nínive, ele vai para Tarsis. Todo mundo já conhece essa história, eu não vou me alongar nela. Moisés, ele resistiu. Jonas fugiu, Moisés resistiu, e Jeremias, ele tentou desistir. Ao propósito que Deus tinha na vida deles. Irmãos, que Deus me dê muita graça para eu falar isso. Mas todas as vezes que você não cumpre com o teu chamado diante de Deus, com a tua responsabilidade na casa do Senhor, irmãos, vai vir luta na tua vida. Porque a palavra de Deus diz: a quem muito é dado, muito é cobrado. Todo aquele que se afasta do corpo morre. Está ouvindo isso? Eu nunca vi alguém se afastar do corpo e não morrer. E a primeira morte é espiritual. E aí, quando a morte espiritual vem, você vai querer salvar a tua pele, você vai querer salvar dos teus conflitos, trabalhando mais, lutando mais, fazendo mais coisas. Porque se tirar o dedo da minha mão, ele não serve para nada, ele vai padecer, ele vai morrer. Se arrancar uma perna do meu corpo, vai morrer, vai apodrecer, não tem como.
E aqui nós somos o corpo de Cristo. Você pode aqui ser perna, você pode aqui ser braço, você pode aqui ser punho, você pode ser o que for, mas você não pode estar desassociado do corpo. Porque se você ficar desassociado do corpo, você vai morrer. Eu vejo pessoas aqui, termina um culto, corre para ir embora, não se relaciona, não conversa, não gera relacionamento na igreja, e pior de tudo diz, ninguém dá atenção a mim. Eu não tenho relacionamento dentro da igreja. Irmãos, nas duas portas tem escrito: seja bem-vindo à família Reconstruir. Isso é uma família. Família tem diferenças, família tem problemas, família tem membros que quer uma coisa e o outro não quer, mas estão juntos. Estão juntos, não tem como desassociar. Sabe, queridos, eu queria só pegar uma fala de Jeremias, aqui em Jeremias capítulo 20, vamos voltar para Jeremias, capítulo 20, verso 9, diz assim: então eu disse, eu não farei menção dele, nem falarei mais em seu nome, mas a sua palavra estava em meu coração como um fogo ardente trancado em meus ossos, e eu fiquei cansado de tanto me contei, eu não posso mais. Depois você lê todo esse capítulo. Jeremias disse, quando ele deixou de fazer aquilo que Deus mandou ele fazer, quando ele deixou de falar a palavra de Deus, a Bíblia diz, queridos, ele estava revoltado com Deus, e disse, eu não vou mais falar de Deus, olha, a luta está grande, eu não vou me envolver na obra não, porque quem é que vai pagar as minhas contas? Eu não vou investir tempo, porque eu não sou reconhecido, e amanhã quem paga minhas dívidas? Jeremias disse, eu não farei mais menção dele, não falarei mais em seu nome, mas a sua palavra estava em meu coração como um fogo ardente, trancado em meus ossos. Porque, irmão, quando você se afasta do corpo, os teus ossos começam a ficar debilitados, irmãos. Aí bate o cansaço, vem as lutas, vem as guerras. Você começa a culpar a todo mundo, começa a culpar a igreja, começa a culpar pastor, começa a culpar a liderança, começa a culpar todos. Sabe por quê, irmãos? Porque você está lutando contra o propósito de Deus na tua vida. Sabe, Jonas fugiu, Moisés resistiu, e Jeremias tentou resistir. Todos tentaram fugir, todos tentaram questionar, todos tentaram desistir, mas tem uma coisa em comum entre eles: nenhum encontrou paz longe da vontade de Deus. Nenhum dos três.
encontrou paz, longe da vontade de Deus. Graças a Deus, eles descobriram isso. Que nesses dias você descubra também isso. Tem gente que aposentou chamado aqui na igreja, chamado de diácono, chamado de presbítero, chamado pastoral. Aposentou. Porque estão debaixo de tantas lutas, tantas guerras, tantas batalhas. E quando nós estamos debaixo de tanta luta e tanta batalha, a gente vai fazendo, descartando. Como a obra de Deus não é meritocracia, não é pelo teu desempenho, a obra de Deus é pelo teu coração. E lá fora, muitas vezes, você tenta ser reconhecido, você tenta ser alguém importante, porque na casa de Deus nós somos um só, não tem maior nem menor. E aí você se inclina para essas coisas lá fora. E vai esquecendo do que Deus tem para a sua vida. Mas ninguém encontra paz longe da vontade de Deus. Não tem como, irmãos. Não tem como. Eu desci as águas do meu batismo em 1993. 2003, 2013, 2023, 34 anos. Que eu vivo obra, que eu vivo igreja, que eu vivo relacionamento, que eu vivo todos os tipos de circunstâncias que você pode viver dentro da igreja, porque 34 anos é um tempo considerável dentro da casa do Senhor, servindo, liderando. E no momento mais crítico da minha vida, eu vou te dar um conselho, mas você segue se você quiser. No momento mais difícil de toda a minha vida, sabe onde eu estava? Servindo na casa de Deus. E eu vou dizer, no momento mais difícil da minha vida, se eu não tivesse servindo na casa de Deus, eu tinha morrido. Eu não estaria nem aqui, eu estava no mundo, porque eu não aguentaria as pressões que eu aguentei sem que eu estivesse firmado na casa de Deus. É um conselho que eu quero te dar. Se você vai seguir, obedecer, é problema seu. Eu estou dando conselho de alguém com 33 anos dentro da casa de Deus, servindo. Se eu não tivesse na casa de Deus, se eu não tivesse servindo, como diz o salmista, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, me fará andar sobre pastos verdejantes, Ele alimenta a minha alma. E eu me escondo no pavilhão. Sabe, queridos? E nesse texto, existe uma verdade que quase não é falada. Ei! Xarabacodaca! A graça de Deus não aparece apenas quando acertamos.
ela aparece quando? Mesmo depois de nos estragarmos nas mãos do oleiro, ele decide continuar a obra. Talvez você esteja hoje, nessa manhã, não precisando mais de uma promessa. Talvez você precise apenas lembrar que Deus ainda está trabalhando na tua vida. Ele ainda está te moldando, Ele ainda está te corrigindo, Ele ainda está te amando, Ele ainda está te chamando, porque o oleiro ainda não desistiu. Se o oleiro não desistiu da tua vida, eu quero te dizer algo nesta manhã: existe esperança para você. O reino de Deus não depende de nós, mas o amor dele continua te chamando. A obra de Deus não depende de você, mas eu quero dizer que Ele ainda continua te chamando. Volta para o teu lugar, volta para onde Ele estabeleceu você, volta a fazer aquilo que no começo você fazia e dizia: um dia eu quero subir naquele altar, eu quero louvar, eu quero cantar, um dia eu quero servir na Fire. Você não se envolve com nada na igreja e quer servir na Fire, homem? Mulher? Pensa que servir é automático? Servir é uma construção. Nós temos que estar envolvidos no corpo. Nós temos que estar servindo no corpo. Nós que somos líderes, levantados pelo Senhor, quer seja pastor, quer seja presbítero, quer seja diácono, quer seja líder de célula, quer seja líder de treinamento, quer ser líder de rede, as pessoas não falam, mas estão te observando. O horário que você chega, se você está nos cultos, como você está lidando com o chamado que Deus entregou nas tuas mãos? Porque o mundo hoje está cheio de narrativas. E todas as narrativas cessam quando você fala de princípio. Quando você traz para todas as narrativas o princípio, elas se acabam, elas cessam. Sabe, queridos, a obra continua, mas eu quero te dizer também que a graça também continua. A graça continua nesse lugar. O amor de Deus continua nesse lugar. Ele vai te esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, o tempo que for, mas você não vai encontrar sossego na tua vida, paz na tua vida, quando você não estiver no centro, no lugar pelo qual o Senhor te chamou. Talvez você que chegou aqui nessa manhã, a sua maior guerra não é contra o diabo. Talvez seja com aquilo que Deus já deixou muito claro na tua vida, o que Ele quer de você. E você está resistindo. Sabe, queridos, existe uma batalha que ninguém vence,
chama-se a batalha contra a vontade de Deus. Você nunca vai vencer essa batalha, porque a vontade de Deus sempre irá prevalecer sobre você, custe o que custar, doa o que doer, aconteça o que acontecer, ela vai prevalecer na sua vida, porque Deus, Ele é soberano. Abra lá em Atos capítulo 26. Versículo 14. Não, vamos do 10 a 14. Com Saulo. Todos acharam, amém? Essas coisas eu fiz também em Jerusalém. E muitos dos santos que eu prendi nas prisões, tendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes, e quando eles os matavam, eu dava a minha voz contra eles, e punindo-os frequentemente em todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar. Sendo excessivamente enfurecido contra eles, perseguia-os até em cidades estrangeiras. Então, indo a Damasco, com autoridade e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, eu vi no caminho uma luz do céu, que excedia o brilho do sol, brilhando ao meu redor, e daqueles que viajavam comigo. E caindo nós todos por terra, eu vi uma voz que me falava em língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, porque tu me persegues? É duro para ti chutar contra aguilhões. Em outras versões diz assim: dura coisa que é recalcitrar contra os aguilhões. Deixa eu trazer o que Deus falou para Paulo nesse texto. Recalcitrar significa resistir com teimosia, chutar para trás, recusar-se a obedecer. Isso é recalcitrar. E agrilhões, olha o que Deus falou para Paulo, para Saulo. E agrilhões eram varas longas, com a parte de ferro afiada, usada pelos agricultores para conduzir o gado. Se um boi teimoso desse coice ou recalcitrasse contra a vara, ele próprio se feria. Paulo diz: olha, Deus disse para Paulo: olha, Saulo, tu está perseguindo os meus, mas eu tenho um chamado na tua vida, e quanto mais tu persegue, mais tu vai se ferir, mais tu vai se machucar, porque quem foge do propósito de Deus se fere, é machucado, fica cansado. Quando caiu, quando Paulo caiu na terra, que ele ouviu a voz de Deus: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? É duro para ti chutar contra os aguilhões. É duro para ti, Paulo, jogar para trás o que eu tenho na tua vida. Paulo, é duro para ti, Paulo, tu recusar a mim obedecer. Paulo, é duro para ti, Paulo, tu andar com teimosia.
essa metáfora que Jesus falou, Deus falou para Paulo. Essa metáfora servia para mostrar a Paulo que a sua perseguição aos cristãos era como um boi chutando o ferro. Ou seja, só causava dor a si mesmo. Você já percebe? Quando você está fora do ambiente da igreja, as lutas crescem assustadoramente na tua vida? Quem já teve essa experiência? Parece que a intensidade, a intensidade, se nós estamos com luta, mas estamos dentro da igreja, servindo, dando o nosso melhor, a luta vem e amortece nós, porque nós estamos cheios do óleo. Mas quando eu estou distante, quando eu estou afastado, aí é que a luta vem. Aí a luta é a mesma, mas a intensidade aumenta, porque quem te faz pleno, quem te faz descansar, quem te faz confiar, quem te faz se entregar, é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele precisa ser aguçado, ele precisa estar em comunhão, ele precisa estar na igreja, para que nós todos levantemos a nossa voz de oração e possamos guerrear contra as trevas. Talvez você não precise de mais uma promessa. Talvez você precise apenas lembrar que Deus ainda está trabalhando na sua vida. Ele ainda está te moldando. Ele ainda está te corrigindo. Ele ainda está te amando. Ele ainda está te chamando. Louvado seja o nome do Senhor, porque o oleiro ainda não desistiu de você. E nunca vai desistir, nem de você, nem de mim. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Sabe, nesse texto, Jeremias, o oleiro não desistiu do barro. O que eu acho mais tremendo nesse texto de Jeremias 18. O vaso se quebrou nas mãos do oleiro. E ele disse: eu vou fazer de novo. Eu vou ajustar. Eu vou... E pastor, pelo amor de Deus, essa luta que eu estou passando, essa guerra que eu estou vivendo, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Tu é de Deus, tu não é do diabo não. Tu é de Deus, tu não é do diabo não. Deus está trabalhando no teu caráter, Deus está trabalhando na tua humildade, Deus está trabalhando na tua racionalidade, Deus está trabalhando na tua religiosidade. E eu vou dizer, deixa ele fazer, ou se não diz: Senhor, o que precisa que tu faças, eu estou disposto, Senhor. A pergunta que eu quero deixar nessa manhã: você vai continuar resistindo? Deus está perguntando para você nesta manhã, a você que está cansado,
a você que está passando por guerras, a você que está vivendo situações que você nunca viveu. Você vai continuar resistindo? Ou vai se deixar moldar? E eu te dou mais um conselho. Se renda à vontade de Deus. Se renda. Porque você está no centro da vontade de Deus. Mesmo diante de tantas lutas, tantas guerras, continua sendo o melhor lugar. Eu comentava com alguns líderes que o ano passado, para o ministério, foi um ano muito difícil. Depois de muitos anos de conquista, muitos anos de iniciar trabalhos, estabelecer bases da RAIS, reformar bases da RAIS, fazermos tantas coisas, entramos num lugar de dificuldades. E nesse lugar de dificuldades, sinceramente, eu estava não desacostumado, mas eu estava, sempre nós passamos por lutas, sempre passamos por dificuldades, mas dentro de um limite que a gente pode resolver. O difícil é quando você começa a passar por dificuldades e você não consegue ver luz no final do túnel. E o ano passado eu vivi momentos assim. Rompeu o ano, e eu disse, agora as coisas vão acontecer. E vieram mais batalhas, vieram mais lutas. E há um tempo atrás, agora há pouco tempo, começou, pela primeira vez, eu quero confessar aqui, pela primeira vez começou a bater ansiedade na minha vida. Graças a Deus que eu passei 9 anos numa universidade, trabalhando menos. E quando veio essa ansiedade, a ansiedade que veio foi o seguinte: e se isso não mudar, como vai ser? E eu parei e eu disse, isso não é de Deus. Essa voz não é de Deus. Eu nunca me preocupei com o futuro, eu nunca me preocupei com o dia de amanhã, porque a cada dia Deus dá a graça, o seu sustento. Se eu cheguei até aqui, o Deus que me fez chegar até aqui é o Deus que vai continuar comigo até onde Ele quiser. E eu disse, Senhor, me perdoa, Senhor. Me perdoa. Porque se eu olhar de onde Tu me tiraste e aonde eu estou hoje, eu não posso ter medo do amanhã. Eu não posso conjecturar daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 6 meses, daqui a um ano. Não. Eu vou viver intensamente cada dia na minha vida, sabendo que aquilo que eu não consigo fazer, o Senhor está no controle e Ele fará por mim. Irmãos, depois que eu fiz essa declaração para Deus, eu comecei a chorar tanto, andando no carro e chorando, entrando no meu quarto e chorando, porque o Senhor, o Espírito Santo,
todo o tempo, me lembrando dos feitos do Senhor na minha vida, no meu casamento, na minha casa e na minha família. E eu disse: como é que eu não vou confiar que o dia de amanhã é do Senhor? Porque essa é a luta. Os nossos desejos e a vontade divina. Deus nos chama, Deus nos entrega algo, mas a nossa volta é tanta luta, é tanta guerra, salve-se quem puder, que eu vou me afastando do propósito dele na minha vida. Eu quero te convidar você hoje aqui, você que está aqui nessa manhã, você que está vivendo conflitos, terminou quarta-feira o FDR, e chegou um casal para mim, que durante muito tempo esteve muito ativo nesse ministério. Ele me pegou, esse casal, aqui, nesse lugar aqui, e disse assim: pastor, eu cansei de fugir das responsabilidades que Deus me entregou. Eu cansei. Eu quero voltar, pastor. Eu quero voltar para esse lugar. É verdade que aconteceram muitas coisas. Eu estou com muitos desafios na minha vida. Desafios que eu nunca vivi. Desafios que eu nunca passei. E aqui eu quero dar uma palavra para os recém-casados, os que vão casar. Amém? Se você não se colocar no propósito de Deus, desculpa eu te falar, a luta vai aumentar na tua vida. Vai vir mais luta sobre você. Se você fugir do lugar que o Senhor te escolheu para estar. Eu sei quanto é difícil início de casamento. Eu sei. Você não tinha conta para pagar, não tinha água, não tinha luz, não tinha aluguel, não tinha a esposa para sustentar. Era você e você. E agora tem todas essas responsabilidades. E você se sente cobrado. Principalmente o homem se sente cobrado. E aí, qual é a fuga? Ser escravo no Egito. Eu vou te falar como o Egito trabalha. Você está bem na empresa? Bota mais responsabilidade. Te deram aumento? Vai te dar mais responsabilidade. Até o ponto que você chegar e vai falar: eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Não foi isso que Faraó fez com o povo de Israel? Eles estão tendo tempo para orar, estão tendo tempo para buscar a Deus. Espera aí, bota mais trabalho para eles, bota mais serviço para eles, bota mais coisas para eles não buscarem o Deus deles, porque se eles não buscarem o Deus deles, eles ficam nas minhas mãos.
Então, aqui precisa ter um equilíbrio. Porque ninguém trabalha nos extremos. Você precisa ser, sim, um bom colaborador. Você precisa ser, sim. Mas não negocie aquilo que Deus entregou em suas mãos. Mais um conselho para vocês. E eu quero dizer, se você chegou aqui nessa manhã, cansado, se você chegou aqui nessa manhã, esgotado, de tanta pressão, de tanta responsabilidade, de tanta escassez, você que chegou aqui nessa manhã, emocionalmente debilitado ou debilitada, Deus está te chamando hoje. Esquece o jogo, viu, irmão? Esquece o jogo. Vem para a presença de Deus, fazer os concertos que Deus quer que você faça hoje com Ele.